Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 2, intitulada A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. Essa lição faz parte de uma série de lições que estão tratando sobre o seguinte tema: homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Este é, pois, o assunto do nosso trimestre. Na primeira aula, nós já falamos que esse título é extraído de Hebreus capítulo 11, versículo 38. Ali fala que os heróis da fé foram homens dos quais o mundo não era digno. E nós teremos nesse trimestre o estudo sobre o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Meu amado irmão, nós já deixamos para você a primeira lição que foi assim intitulada: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E você pode acessar essa lição e assim tomar conhecimento se por acaso você ainda não assistiu. E se você assistiu, agradeço por você estar assistindo os nossos vídeos aqui neste canal. E antes de prosseguir, eu quero pedir a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos para que possamos alcançar ainda mais pessoas com este ensino tão precioso da Palavra de Deus. Dito isto, nós precisamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, chegamos até a tua presença em oração para agradecer pela oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito, aquele que inspirou as Sagradas Escrituras, possa também neste momento nos inspirar para transmitir a teus filhos a tua palavra com fidelidade e que eles possam guardar, Senhor, e praticar a tua palavra e, diante das suas classes, usar o texto sagrado com sabedoria, com graça, a fim de que seus alunos possam receber e guardar a sua preciosa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7, o versículo que diz o seguinte: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Repetindo: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Vamos então à nossa verdade prática. Quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. A promessa feita a Abraão é uma das promessas incondicionais da Bíblia, porque Abraão estava em Ur dos Caldeus e Deus se apresenta para ele e fala com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e far-te-ei uma grande nação. Ora, tendo Abraão fé e obediência, partiu para o lugar que o Senhor ainda o designaria, ou seja, ele não sabia nem para onde ia, mas a fé e a obediência levaram-no a conquistar as bênçãos de Deus no tempo certo. Nós aprenderemos isso em lições posteriores. Vamos então à leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 13, versículo 7 a 18. E eu recomendo, meu amado professor da Escola Bíblica Dominical, que você leia a partir do primeiro versículo. Gênesis capítulo 13 até o final do capítulo. Gênesis capítulo 13 tem 18 versículos. Então, recomendo que você, nos seus estudos, você leia todo o capítulo 13 de Gênesis. E, já que estamos aqui para um preparo melhor para a Escola Bíblica Dominical, eu quero ler com você os versículos que antecedem os versículos 7 e 18 que estão na nossa tela. Vamos ler Gênesis 13, versículo 1 a 6, antes de irmos para a primeira tela, que
que temos em nossa lição. Diz assim, Gênesis 13, subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Gado, prata e ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, como temos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4, até ao lugar do altar que antes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então vem o versículo 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Segundo objetivo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. Terceiro e último objetivo, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Repetindo rapidamente, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã, enfatizar as consequências das nossas escolhas e mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus são, pois, os objetivos da nossa lição. Vamos então à nossa introdução, e sempre lembramos a você que é importante ter à mão uma canetinha, ter nas suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical e também um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar os versículos e assim estar mais apto para lecionar, meu caro professor, e você, caro aluno, estar mais a par do que vai ser estudado na sua classe e cooperar com o seu professor na hora da exposição. Diz assim a nossa introdução. Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló
precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. É muito interessante isso no texto sagrado, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Veja que o Senhor apareceu a Abraão quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, é o que nós estudamos na semana passada. Quando Abraão chegou em Canaã, o Senhor disse: a tua semente darei esta terra. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Mas Abraão, por causa da fome, foi ao Egito, e ao regressar, a promessa de Deus só foi reafirmada depois que Ló se separou de Abrão. Olha o que diz o texto sagrado. E disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele. Depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Era necessário cumprir aquilo que o Senhor determinou. Ele deveria sair da sua terra e da sua parentela. Ele deixou a sua terra, mas ainda ficou com Ló, que fazia parte da sua parentela, até o regresso do Egito. E quando eles retornaram para a terra, por causa da quantidade de gados e do espaço que lhes era pequeno para tanta abundância, tanta prosperidade, eles se separaram. E quando se separaram, o Senhor reafirma as promessas feitas a Abrão. Vamos então para o primeiro tópico da lição. Abrão volta do Egito para Canaã. Primeiro subtópico do primeiro tópico: contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e de Ló no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13, versículo 6. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela. Longe da família e dos seus conhecidos, Abrão teria a sua fé lapidada por Deus. Não vamos comentar porque já fizemos o comentário a respeito desta passagem. Segundo subtópico do primeiro tópico, Abrão e Ló se separam. Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou o seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita, e se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria da sua porção na terra. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Veja que interessante, meus irmãos, nessa parte da lição, que Abrão não reivindicou seu direito. Abrão não disse: essa terra foi dada a mim, não quero mais você perto de mim. Não, Abrão foi muito prudente, muito sábio, quando ele propõe a Ló escolher o caminho que ele quisesse seguir. Porque Abraão tinha a promessa de Deus na sua vida. Ele sabia muito bem que ele seria uma bênção, que ele seria abençoado, que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. Então ele estava tranquilo quanto ao cumprimento das promessas de Deus na sua vida.
Isso mostra um exemplo para nós. Devemos evitar o conflito. Sempre que possível, vamos manter uma vida equilibrada, uma vida sossegada, principalmente com nossos irmãos. A palavra que Abrão usa é esta: irmãos somos. E como irmãos, não devemos ir para a contenda de palavras, agressões através de palavras, e às vezes a pessoa até exagera e vai para a agressão até mesmo física, querendo reivindicar os seus direitos, mas nós aprendemos com a palavra de Deus a sermos mansos, a sermos prudentes e a sempre procurar manter a paz entre nós. Somos irmãos, devemos manter o equilíbrio para que transmitamos ao mundo as bênçãos do Senhor, a glória do Senhor em nossa vida e principalmente ganhemos almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último subtópico do primeiro tópico: as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. É claro, irmãos, aqui havia ainda uma ideia muito clara concernente à hierarquia. Era para Abrão tomar essa decisão, mas ele, sabiamente, ele deixou a decisão por conta de Ló, porque ele conhecia o seu sobrinho Ló. Mas Ló, ele tomou a iniciativa e ele mesmo escolheu as campinas do Jordão, e nós sabemos, pela palavra de Deus, que não foi uma boa escolha. Diz assim a nossa revista, continuando: escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Abrão, homem de fé temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu, ou seja, Ló escolheu Campina do Jordão. O texto sagrado chega a dizer que parecia, era como o jardim de Deus. Mas, irmãos, devemos ter cuidado com as aparências. O profeta Samuel foi advertido quanto a isso na casa de Jessé. Deus disse para Samuel: não atentes para a aparência. Muitas vezes, escolhendo pelas vistas e não pela fé, nós caímos em laços que o diabo prepara para nós através das aparências. Continuando a leitura: contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a direção divina quase sempre resultam nas piores consequências. Sinopse da primeira parte da lição: Abrão retornou do Egito para Canaã, crendo na promessa de Deus. Repetindo: Abrão retornou do Egito para Canaã, crendo na promessa de Deus. Segundo tópico da lição: as consequências das escolhas. Primeiro subtópico do segundo tópico: resultados da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Gênesis capítulo 13, versículo 14, nos diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha para o lugar onde estás. Ou seja, Deus falou com Abrão, mostrando que estava aprovando a sua decisão. E a promessa que tinha feito para ele, quando ainda estava em Ur dos Caldeus, estava de pé. Continuando: ele estava na direção de Deus e agindo de maneira certa. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências da sua submissão à vontade dele. Em breve, Abrão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, Abrão, ele plantou o quê? Obediência. Ele plantou o quê? Fé. Ele plantou esperança. E no tempo certo colheria o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Resultados da escolha de Ló.
Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis, que o levaram cativo com sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Terceiro subtópico do segundo tópico, a atitude de Abrão para com Ló. Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abrão pelejou em favor do seu sobrinho e libertou ele e todos os que foram levados cativos. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no tempo certo. Ou seja, Abrão teve que socorrer o seu sobrinho, que foi levado cativo. Ele levou 318 servos da sua casa para poder resgatar o seu sobrinho Ló, mostrando que apesar de ter se separado dele, não tinha nenhum ressentimento, não tinha nenhuma ira, não tinha nenhum rancor, mas agiu com misericórdia para com o seu sobrinho. Sinopse da segunda parte da lição: as escolhas trazem consequências, boas ou ruins. Repetindo, as escolhas trazem consequências, boas ou ruins. Terceiro e último tópico da lição: os altares erguidos por Abrão. Abrão foi um edificador de altares. Primeiro subtópico do terceiro tópico: Abrão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. A nossa revista fala que essa era uma das cidades de refúgio, mas na verdade essa se tornaria uma cidade de refúgio, porque naquele momento Siquém ainda não tinha sido separada para a cidade de refúgio. Então o correto é dizer, essa mais tarde se tornaria uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali, Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Levantar altar em Siquém significa agradecer a Deus pelas promessas, agradecer a Deus pelas bênçãos. Deus é aquele que nos dá o ombro, nos coloca no seu ombro, assim como a ovelha perdida foi colocada no ombro do pastor que a buscou e a transportou novamente para o redil. Assim também o Senhor nos resgata e nos leva nos seus ombros, e assim nós sentimos o amor de Deus, a compaixão de Deus, as bênçãos e suas promessas se cumprindo em nossa vida. Mais um altar. Abrão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência, como cantamos naquele louvor, um adorador por excelência. Abrão era um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas, congregar é um dever de todo cristão fiel. Então, amados irmãos, o segundo altar nos lembra que nós deveremos reverenciar o Senhor, adorar ao Senhor na sua casa. Nós temos hoje ainda um movimento muito grande dos desigrejados, pessoas que não querem mais congregar, que não querem ir mais a um culto e se reunir com seus irmãos. Mas o ambiente da casa do Senhor é um ambiente de comunhão, é um ambiente fraterno, onde se vive a comunhão dos santos. E nós devemos amar estar na casa do Senhor, servindo a Ele de todo o coração, como diz o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor
todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Então devemos entrar pelas portas da casa de Deus com louvor, com hinos, com adoração ao nosso Deus. Terceiro subtópico do terceiro tópico, o altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que o seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que, em nossa jornada, devemos viver em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Precisamos permanecer no amor fraternal. Amados irmãos, nossa adoração não deve ser uma adoração individualista, soberba, não. Nós precisamos nos unir e adorar ao Senhor de maneira que Ele receba a nossa adoração em espírito e em verdade. Prosseguindo, temos aqui o último altar que nossa revista cita, o altar construído em Moriá. Isso nós estudaremos melhor quando passarmos pelo capítulo 22 de Gênesis. Mas vamos ler o que nosso comentarista nos traz. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque, nesse altar. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tal acontecimento não foi uma encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali Abraão, diante de Isaque, inocente, edificou um altar. Chamou seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando sua confiança no Deus de seu pai, e certamente também o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abrão o cordeiro para o sacrifício. É interessante, irmãos, notarmos algo na palavra de Deus que está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando fala a respeito de Abrão. Diz assim a palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Entendemos pelo texto sagrado que Abraão creu que Deus era poderoso para trazer de volta o seu filho, ressuscitá-lo, porque tinha uma promessa. Irmãos, este homem realmente é um exemplo para nós. Que a fé de Abraão nas promessas de Deus possa também nos inspirar a manter a nossa fé viva no Senhor e nas suas promessas. Sinopse da última parte da lição: Abrão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Repetindo, Abrão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Conclusão da nossa aula, meus amados irmãos. Como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abrão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abrão, venhamos erguer
altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Amém! Concluímos essa aula convidando você para a próxima aula. Não perca a terceira lição do segundo trimestre de 2026, lição na qual estudaremos sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. E eu espero você aqui, meu caro professor, para a terceira lição que nós estudaremos na próxima semana. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Muito obrigado por estar assistindo mais esta lição conosco. Deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. Conto com a sua presença aqui. Amém?